Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindo a essa série. Nós já adicionamos algumas funcionalidades aqui e dessa vez a gente vai adicionar mais uma, que é o uploads de arquivos, para ser mais específico, uploads de imagens. E a gente vai ver aqui como que a gente vai armazenar essa informação, como que a gente vai buscar. E faz sentido aqui, na hora da gente inserir os produtos, incluir imagem, né? Porque você vai incluir produto no e-commerce, o mínimo informação mais crucial que tem é a imagem dele, né? Então a gente vai estar trabalhando em cima aqui dos produtos. Existem duas formas aí, praticamente, que a gente usa para fazer o upload de imagem aqui. A gente poderia fazer um novo endpoint que ele vai aceitar um dado binário apenas, né? Então não vai usar o request.body, porque o nosso body parser ele não vai entender o que é binário que a gente está usando hoje. Uma outra alternativa é a gente ler aí o dado bruto, né? A gente fazer de uma forma que a gente vai ler mesmo a formação crua, em modo texto, por exemplo. Só que a gente teria que descobrir qual que é o tipo de arquivo, porque cada arquivo se comporta de uma forma. A maneira mais fácil da gente fazer é mudar a forma como que o nosso request body funciona hoje nessas rotas que a gente já tem, que a gente hoje está usando aqui o nosso body parser, só que em vez disso a gente vai usar o form data, que é uma outra forma que eu vou utilizar para receber os dados, né? Que ele vai conseguir entender que não é especificamente JSON, é um outro formato de entrada de dados aqui para a gente. Então o nosso método ele vai aqui de inserir produtos, por exemplo, ele vai receber, o form data ele consegue receber campos comuns, né, como um string inteiro, no caso, por exemplo, e-mail, etc. E o form data também consegue receber o próprio binário, então a gente vai enviar campos que são dados comuns, né, e também binário. Então antes de mais nada aqui, a gente vai abrir o nosso terminal e vai instalar o tal do Multer, né? Então a gente vai colocar aqui npm install save Multer. E essa biblioteca nada mais é do que uma alternativa para a gente poder tratar o form data. Já foi aqui para o nosso package.json. Então a gente vem aqui dentro de produtos mesmo. Primeiro a gente vai definir aqui const multer igual require multer. E logo aqui embaixo a gente já vai poder colocar uma constante chamada upload igual a multer. Opa! E aqui a gente vai colocar algumas propriedades, uma delas é o destination. E esse destination vai ser, por exemplo, um diretório de uploads. Nosso, né? A princípio, esse diretório de uploads ele nem existe aqui, né? E a gente tem que transformar ele em um diretório público, né? Para poder ser acessado. Então a gente inicializa o multer, depois a gente fala, ei, vai e salva todos os meus uploads dentro da pasta uploads. Agora a gente vai lá na nossa rota de inserir produto, e aqui dentro a gente consegue colocar todos o que o que eles chamam de handlers, né? Então eu posso passar o que eu quiser aqui e passando, né, na minha rota eu posso passar vários métodos aqui dentro. E aqui a gente vai pegar então o nosso upload.single e aqui dentro a gente vai colocar, por exemplo, um nome que é imagem, vou colocar aqui produto imagem. Né? E a gente pode simplesmente já dar um console.log aqui para ver o que vai sair. E a gente vai chamar de rec.file, que é uma propriedade nova que o próprio Multer está trazendo para a gente. Tá vendo aqui, ó, Multer. Então vamos tentar rodar para ver se vai dar certo. Dá um npm start. E deu um erro aqui. E que erro que é esse? Vamos ver. Olha lá, ele está falando que a nossa pasta uploads ela é somente leitura, então ela não pode ser acessível, que a gente está com um problema de permissão. Então aqui a gente colocou um caminho absoluto, na verdade, né, por causa dessa barra. Então se eu remover essa barra aqui e salvar, ele já vai parar o erro. Vou até começar de novo aqui, npm start, já saiu o erro. Então a gente vai lá para o Postman fazer um teste. Então eu vou colocar aqui o nosso post, né? A gente está falando de produtos. E em vez do body, em vez de colocar o raw data, que a gente estava colocando aqui JSON, a gente vai colocar o form data,
que é o que a gente está usando aqui no Mutter, né? Então eu vou colocar as mesmas propriedades que eu já tenho, que no caso é o nome, né? Deixa eu só conferir que eu não me lembro. Nome e preço, né? Que vem do... Opa, é aqui, ó. rec.body. A gente tem o nome e preço. O nome eu vou dar aqui um nome, por exemplo, um ventilador. Vou comprar um ventilador. E o preço, vamos supor, R$100,55. E aqui a gente tem uma informação a mais que a gente vai colocar, que é o nome da nossa imagem, né? A gente colocou aqui, ó, produto imagem. Vou colocar aqui, produto imagem. E aqui, ó, a gente colocou que é o tipo de arquivo, tá? No Postman ele tem essa opção aqui. E a gente vai inserir um arquivo aqui. Então vou abrir aqui o ventilador. Eu já deixei salva a foto aqui. Vamos fazer um teste? Olha lá, deu produto inserido com sucesso. Ele foi criado. E a gente vai ver no nosso console.log. Aqui ele traz pra gente algumas propriedades da nossa imagem, tá vendo? E aqui, na nossa pasta de uploads, ele inseriu aqui um binário. Se a gente abrir ela aqui na nossa máquina, vai estar aqui o arquivo. Então, embora a gente não tenha colocado aqui o nosso cabeçalho com application.json, o próprio Postman ele já faz isso automaticamente. Ele colocou o form data. Quando a gente selecionou essa opção, ele já muda para form data, né? E aí não deu erro. A gente inseriu os nossos dois arquivos aqui, por isso que ele entendeu no meu rec.body, ele entendeu o nome e o preço, porque a gente passou aqui nesse formato mesmo. E agora seria interessante a gente passar o nome correto do arquivo, né, para não ficar esses nomes aqui. Vou até apagar esses aqui. E o que a gente vai fazer? Em vez de passar apenas essa propriedade deste de destination, a gente vai criar um objeto aqui em cima, vai chamar ele de storage. E vai pegar aqui multer.diskstorage. E vai passar algumas propriedades a mais aqui. Então a gente vai colocar primeiro aqui o destination. Já trouxe pra gente aqui. É uma function. A gente vai ter aqui o rec, o file e o callback, que é o método que vai executar. Então basicamente a gente vai rodar o callback. Esse null aqui eu vou passar aqui seria o erro, né? Não tem nenhum erro aqui. E aqui é o diretório que a gente vai salvar nosso arquivo. Então vou colocar um caminho relativo aqui. Uploads. E aqui a gente vai passar uma outra propriedade chamada filename. Também é uma function, rec, file e callback. E aqui a gente vai dar um callback também, passar null para o erro. E aqui a gente poderia pegar, por exemplo, o file, né, que é o arquivo. E aqui, como a gente pode ver, tem as propriedades dele, né? Por exemplo, no caso a gente quer esse cara aqui, ó, original name. Vou pegar file.originalName. E aí, uma coisa interessante que a gente poderia acrescentar aqui é... Poderia colocar qualquer valor fixo, né? Mas assim, eu vou juntar aqui também new date.toIsoString, por exemplo. Vou concatenar para ele ter uma diferença, né? Colocar uma data aqui diferenciando o nome do arquivo. Se eu subir duas vezes o mesmo arquivo, por exemplo, para não sobrescrever algum arquivo que já tenha lá. E aqui embaixo a gente muda, né? Em vez da gente receber o destination uploads, a gente vai receber aqui uma outra propriedade chamada storage, que é o nosso arquivo aqui, nosso objeto que a gente acabou de criar aqui. Então eu vou salvar, vou fazer um teste, né? Vamos passar de novo aqui. Produto inserido com sucesso. E aqui, ó, a gente tem a nossa imagem. Tá aqui o ventiladorzinho. E a gente consegue ver a imagem, na verdade, porque agora a gente está passando a extensão correta, o Visual Studio entende, e ele está abrindo aqui, né? Bom, talvez você precise aqui implementar alguma regra de tamanho máximo de arquivo. Então a gente acrescentaria aqui mais propriedade. Então, vamos supor, eu vou
colocar isso aqui na linha de baixo, além do storage, a gente pode colocar, por exemplo, aqui o file size. File size, outra propriedade, né? Na verdade, a gente coloca o limite aqui, ó, põe assim, limits, e aqui dentro a gente põe file size. Opa. File size, por exemplo, e esse aqui é um valor em bytes, então a gente vai colocar, por exemplo, 1024 vezes 1024, aqui a gente tem 1 megabyte, vamos supor que você queira limitar aí a 5 megabytes. Talvez você queira um filtro mais específico, então você pode, por exemplo, criar uma outra constante aqui, chamar de file filter, né, o filtro, chamar aqui, pegar o rec, file e o callback, que a gente vai retornar. A gente pode simplesmente dar um callback aqui e passar nulo e true, e aqui ele simplesmente vai passar no filtro, ou se a gente não quiser que ele passe, a gente dá um callback passando false aqui no segundo argumento, significa que a gente não vai aceitar esse arquivo por algum motivo. Não necessariamente vai retornar um erro, se a gente quiser retornar o erro a gente trata aqui, passa nesse parâmetro. Ele apenas vai ignorar o arquivo. Então a gente pode colocar uma condição aqui em cima, por exemplo, a gente vai pegar, colocar um if aqui, e aqui a gente tem, por exemplo, MIME-type, né? image.jpeg. Então, de repente, eu só quero aceitar o file. O MIME-type igual esse cara aqui, JPG. De repente, você quer aceitar também PNG. Então, você põe o file.mimetype o image PNG. E aí, se for esses dois formatos de imagem, eu vou retornar um true, vou dar OK. Se não, eu dou um callback falso aqui. E aí, esse filtro que a gente acabou de criar, a gente passa aqui embaixo, né? A gente vai usar aqui o file filter e passar esse arquivo nosso aqui. Esse arquivo não, né? Esse objeto que a gente criou. Vamos testar? Nesse caso ele deu certo, porque foi um JPEG que eu passei. De repente eu vou passar um outro formato aqui, né? Vamos supor, vou pegar aqui um documento. Vou pegar esse PDF aqui. Vamos lá. Ele foi inserido, a gente não está tratando nenhum erro. Porém, ele não inseriu imagem nenhuma, né? Ele entrou no nosso filtro aqui, ele entrou nesse callback aqui. Tanto que ele trouxe undefined aqui no nosso console.log. Cadê? Aqui no nosso post. Quando a gente dá um console.log rec.file, ele não trouxe nada definido, porque a gente está passando um formato diferente daquilo que a gente especificou lá em cima. E aí a gente vai criar a nossa coluna no banco de dados que é referente à imagem aqui. Então vou abrir aqui o nosso banco. Você pode verificar aí no canal, tem um vídeo que eu vou mostrar aqui para você no card, no qual a gente configura essa extensão aqui para a gente trabalhar com SQL, tá ok? Vou dar aqui um describe produtos. Tem duas colunas aqui, o nome e o preço, e o ID. Vou acrescentar uma nova, alter table produtos, add column, imagem produto. Imagem produto. E ela é do tipo varchar 500. Vou executar. Agora nossa tabela de produtos tem um campo a mais. Ele permite nulo. Nossa imagem do produto. E aqui a gente vai passar ela também, né? Vai passar aqui, ó, imagem produto. Vou passar uma interrogação a mais aqui. Já vou até quebrar aqui para ficar mais visual para a gente. E aqui eu vou passar rec.file. E qual que é a informação que a gente vai passar aqui? A gente vai passar o URL, que é esse cara aqui, né? Então é rec.file.path.
com isso a gente vai estar salvando o nosso produto com a imagem já, né? Então se eu vou fazer um outro teste aqui, só que dessa vez eu vou colocar um arquivo que é uma imagem de novo, né? Vou pegar aqui o nosso ventilador. Produto inserido com sucesso. Será que ele salvou? A gente pode fazer um select aqui para ver, né? Select os 3 que foram produtos. E lá embaixo está aqui o caminho da nossa imagem, né? Que é esse último que a gente inseriu. Os outros foram todos os outros testes que a gente fez agora há pouco. Então agora a gente precisa retornar essas informações também, né? Deixa eu fechar isso aqui. Vou retornar ela aqui mesmo. O URL da imagem do nosso produto. Vou testar. Já trouxe aqui pra gente o caminho da imagem. Então se eu pegar esse caminho aqui e buscar aqui, por exemplo, no navegador, vou abrir o navegador aqui. Vou colocar localhost 3000. O que vai acontecer? Não encontrado. Então, o motivo disso é que a nossa pasta uploads ela não é acessível publicamente. O que a gente pode fazer aqui é abrir o nosso app.js e colocar, por exemplo, aqui embaixo do Morgan, aqui, ó, app.use, e a gente vai colocar aqui, vai criar meio que uma rota para ela. Então eu vou colocar uploads, e a gente vai colocar aqui express static uploads. O que a gente está falando aqui? Está falando que o nosso diretório uploads, ele está disponível publicamente. Então se a gente for testar aqui de novo, a nossa imagem está aqui. Dei um F5, tá ok? Bom, e é isso. Então, na verdade, o que a gente fez aqui foi a inclusão da imagem, e seria interessante a gente também alterar onde a gente está fazendo a query aqui para selecionar, né? Então, por exemplo, a gente tem o nosso get aqui, ó, deixa eu já abrir. Vou abrir um novo aqui, né? Vou voltar isso para post. Localhost 3000 produtos. A gente vai trazer a nossa imagem aqui. Então vou pôr imagem produto, prod.imagem produto. Ele já vai estar aqui, porque eu estou dando um asterisco aqui, né? Selecionando tudo. Então já vai estar aqui no mapeamento. Então a gente pode testar. Aqui no caso não tem nada. E aqui nos últimos registros tem. A gente tem um insert aqui. A gente tem esse cara aqui também. Que a gente retorna apenas um. Imagem produto. Result 0. Ponto imagem produto. Vamos testar ele também. Sempre teste, viu, pessoal? Vou dar uma dica. Cada vírgula alterada no código você tem que fazer o teste. Principalmente quando você trabalha em time. Nesse caso a gente vai passar o ID dele, né? Aqui a gente tem o 9, né? Já está aqui na verdade. Não sei porque que eu estou escrevendo. Produto 9, vamos ver. Está aqui a imagem do nosso produto. Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado. E é assim que a gente insere imagem na nossa API e também busca, né? A gente costuma colocar o caminho aqui. Tá ok? Então eu te espero na próxima. E aí deixa o seu like, comenta e ajuda a gente a crescer aí, beleza? Um grande abraço.